Mais uma vez, retornando aos estudos nas Sagradas Escrituras, nós tomamos hoje o tema que é voto e juramento. Nós temos na Bíblia a citação bastante variada, frequente, dos homens estarem em juramento ou tomando um compromisso de voto. E nós queremos trazer algumas palavras neste assunto. Lembremos primeiramente, o que nós podemos chamar de voto é como se fosse uma promessa feita a Deus. Muitos, numa petição a Deus, pedindo o socorro de Deus, colocam-se também num compromisso de algo para com Deus, e assim fica aí selado um voto, um compromisso, através de uma promessa. E juramento também, podemos ter juramento para com Deus, nos comprometermos com alguma coisa diretamente com Deus, ou então quando mesmo para nós termos uma firmeza de palavra ou de compromisso com um próximo, às vezes nós entramos com o juramento. E estas coisas na Bíblia são encontradas e precisamos estar entendendo. Folheando na Bíblia, indo primeiramente para Gênesis, no capítulo 24, talvez seja esta a primeira vez em que se fala de um juramento. Foi quando Abraão chama o seu servo mais velho na sua casa e coloca-o no compromisso de ir buscar uma esposa para seu filho Isaque. Abraão coloca o servo debaixo de juramento de que vai fazer isso, buscar uma jovem para ser esposa de Isaque. Muito bem, e observem que é juramento. No verso 2 lemos: disse Abraão a seu servo mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. E o servo então tinha que sair, procurar esposa para Isaque e jurar que não iria dar para ele, ou conduzir a ele, uma mulher que fosse filha dos cananeus. Na verdade, tinha que ser dentro da parentela, e o servo se propõe a isso, ainda que questione algumas coisas. E se a mulher não quiser vir? E se os pais não quiserem deixar? Aí Abraão diz: se isso acontecer, está desobrigado do meu juramento, ou deste juramento. Então observe que nesse caso o juramento mais comum também entre os homens é jurar para alguém alguma coisa, tomar um compromisso e diante de Deus está assim devendo cumprir aquilo. E no caso do servo de Abraão, buscar a esposa e não pegar a mulher dentre as cananeias. É o juramento talvez primeiro que nós temos na Bíblia. Agora, voto, talvez primeiro o voto já está em Gênesis capítulo 28, e é Jacó quem vai fazer este voto. Fugido de Esaú, ele está indo embora daquela região, da casa de seu pai, e em Betel ele vai repousar à noite, e tem aquele sonho de uma escada que liga a terra até o céu, e lá no alto está Deus.
E Deus faz para ele promessas. E ele acordando, é ele quem dá este nome para aquele lugar, Betel, casa de Deus. Ele faz um juramento, que seria de que daria ao Senhor certamente o dízimo. Isso está no verso 20. Posso ler também o verso 19. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Aí está o voto de Jacó. Parece até uma troca, né? Uma negociação, mas é um trato. Se trata alguma coisa, pronto. E ele propôs então um trato com Deus, de Deus abençoá-lo, levá-lo, trazê-lo de volta em paz, e Deus seria o seu Deus, e certamente a este Deus ele pagaria o dízimo. São as primeiras oportunidades que nós vemos essas palavras de juramento e também de voto colocados nas Sagradas Escrituras. Lembre-se que isso é muito comum. Vemos votos por toda a Bíblia, inclusive nós temos em Atos dos Apóstolos citações diversas de votos. Áquila e Priscila fazendo votos a Deus, e Paulo com eles, andando com eles no compromisso deles de naturalmente dar atenção ao voto que tinham proposto. Qual o voto? Não fala. Inclusive Paulo também, quando vai a Jerusalém, já quando saía daquelas regiões da Ásia, Acaia, Macedônia, e tinha propósito de ir para Roma, antes ele vai a Jerusalém. E os irmãos em Jerusalém é que propõem a Paulo fazer voto, para que os que estavam ali em Jerusalém vissem que ele estava no costume judaico comum de fazer votos. E lá vai Paulo rapar a cabeça e alguns compromissos mais, para que todos pudessem ver. Olha lá, Paulo está em atitude de voto, ele deve ter feito um voto, está cumprindo um voto aqui em Jerusalém. Então isso era comum entre os israelitas, por procedimentos normais, entre eles voluntariamente ou com propósito, como assim temos, para poder dar uma satisfação aos judeus de que Paulo não tinha deixado de cumprir aquilo que era da tradição de seus pais. Muito bem, aí estão algumas palavras iniciais mostrando voto e mandamento. Logicamente, nós temos situações diversas. Até o próprio Deus entra em juramento com o seu povo, que é justamente como temos naquele tempo de Êxodo, capítulo 19, Deus falando com o povo, entrando numa aliança, em um juramento que Deus seria o Deus deles, o povo de Israel, se Israel tão somente ouvisse e cumprisse os mandamentos de Deus. Mas em particular em Deuteronômio, podemos ver capítulo 7, no verso 8, a citação de Moisés, de que Deus mesmo, no passado, fez juramentos aos pais, Abraão, Isaac e Jacó, por exemplo, aqueles que são tomados como memorial do nome de Deus.
No verso 8, Moisés diz assim: mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Aí está, juramentos. No caso, Deus tendo feito o juramento, no tempo aprazado, Deus está visitando Israel no cativeiro do Egito para cumprir a palavra que tinha dado no passado. Uma palavra que, na verdade, não foi uma troca como uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, mas Deus entrou com a sua palavra e agora estava cumprindo a citação de Moisés. E na Bíblia toda vamos ver Deus sempre cuidando de cumprir com aquilo que ele tinha falado. Promessas, podemos dizer nós, ou Deus mesmo às vezes entra com a palavra de juramento. E é interessante observar que em Hebreus nós temos citações semelhantes assim, quanto a juramento, porque Deus entra em juramento. Por quê? O escritor de Hebreus diz: entre os homens isso é comum, e eles juram por alguém maior do que eles, e às vezes pelo nome de Deus. E Deus, para fazer firme a sua promessa de que iria abençoar o povo ou abençoar alguém, ou que Deus tinha tomado um propósito e iria cumpri-lo, ele entra com juramento. Mas quem é maior do que Deus para que Deus entre num juramento? Não tendo outro maior, Deus jurou por si mesmo algumas coisas. Então é Deus também se empenhando com palavras, se comprometendo com palavras para, naquilo que ele propunha fazer, na aliança que ele estabelecia, na promessa que ele dava, para aquele que recebeu a palavra tivesse certeza que Deus iria cumprir, porque Deus jurou. Deus jurar, mas Deus jurou. E nós temos a palavra que Deus falou para Jeremias, que ele cuidava, zelava, vigiava para cumprir com todas as suas promessas, todas as suas palavras. É a vara da amendoeira, como nós temos na visão de Jeremias. Muito bem. Agora, jurar, fazer voto, muitas vezes, mas é fácil. As pessoas entram facilmente em juramento e em voto, mas precisa ter cuidados, né? Por isso vamos atentar a palavra que está em Números capítulo 30, lá ainda no Pentateuco. O povo aprendendo de Deus no deserto. No verso 2, podemos ler o verso 1 também, capítulo 30 de Números. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Segundo falou, certamente fará. Então a palavra é categórica, direta. Entrou em compromisso com Deus, cumpra. Também isso é repetido em Deuteronômio. Leia o verso 21 do capítulo 23 de Deuteronômio, quando está escrito assim: quando voltares, não pode abrir, se quiser, Deuteronômio 23, o verso 21, quando voltares algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em pagá-lo,
porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Então, voltar ou jurar e não cumprir, simplesmente é pecado. Simplesmente é pecado. E o salário do pecado é morte. Então a coisa é séria. Continuando, essa palavra Salomão também fala em Eclesiastes, no capítulo 5, no verso 4. Ele fala exatamente isso. O voto, o compromisso, a palavra dada. Verso 4 do capítulo 5: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. E uma orientação mais, verso 4, verso seguinte, 5: melhor é que não votes do que votes e não pagues. Verso 6: não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, porque razão se daria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos. Então considere bem, isso é sério. Deus não aceita falar, comprometer-se e depois recuar, simplesmente recuar. Não, é pecado, é transgressão. Deus requer, e algo mais pode vir além dessas simples palavras, como aqui se colocou bem forte, que Deus se iraria e Deus destruiria as obras de tuas mãos. Então observa, irmãos, juramento e voto é coisa muito séria, muito séria. Votou, jurou, cumpra. Pronto. Voltar atrás é perigo. Muito bem. Nós temos exemplo na Bíblia, como em Samuel, no capítulo 1, aquela história de Ana, verso 11 e versos seguintes. Ana chega diante de Deus, aflita, porque não gerava filhos, era desprezada, vivia sendo humilhada por causa disso, e se inquietava, e foi orar a Deus pedindo um filho, homem. Bastaria pedir, né? Chorar, clamar, e Deus, na sua bondade e misericórdia, poderia atender. Bastaria isso. Mas ela entrou com voto, pronto. Não precisava, Ana, mas entrou com voto. Se o Senhor me der um filho, homem, vou consagrá-lo ao Senhor. E sobre a sua casa. Mas observe que Ana fez a petição, comprometeu-se no voto, e Deus lhe deu Samuel. Deus lhe deu Samuel. E ela não tem isso como dúvida alguma. Ela ama o filho, retém um filho um tempo. O marido chama para ir para Jerusalém, e ela diz: agora não, quando eu for, já é para deixar o Samuel lá. Por enquanto, eu vou amamentá-lo. Quando ele desmamar, já vai ser entregue totalmente para o Senhor. E ela cumpre isso. Desmamando Samuel, ela vai e entrega-o a Eli no templo, na cidade de Siló, na casa de Deus. É em Siló que estava o templo de Deus, nessa ocasião, ainda na forma de tabernáculo, as cortinas estendidas sobre aquelas tábuas revestidas de ouro e outros detalhes mais. Então Ana cumpre direitinho isso. Não tem como desculpa desfazer destas palavras.
Nós temos outros alertas, vamos aproveitar e citar logo. A palavra que nós temos em Tiago, por exemplo, que é uma citação da palavra que Jesus disse. Tiago capítulo 5, verso 12, podemos ler. Tiago fala de uma forma veemente, forte e pronto, colocando a instrução diretamente. Verso 12 do capítulo 5 de Tiago: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, para que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Então, ainda que seja comum entre os homens o juramento, a orientação bíblica é não. Melhor não jurar, melhor não fazer voto, mas ao contrário, a palavra tem que dizer sim, sim, não, não, sem entrar com o juramento envolvendo Deus numa coisa em que o homem, na sua fragilidade, pode se comprometer, cair depois em condenação e expor ridículo o nome do Senhor. Expor ridículo o nome do Senhor. Aí coloquemos um detalhe de que parece-me que o voto por voto não é tão grave assim como o juramento, em que alguém faz para com o seu companheiro usando o nome do Senhor. Porque quando é ele Deus, já está devendo. Mas quando é ele citando o nome de Deus num compromisso com o terceiro, ele está colocando o nome de Deus, vamos dizer assim, exposto aos olhos daquele terceiro. Porque se ele não cumprir, Deus vai ser desprezado por causa da palavra do meu juramento? Observe bem isso. Assim nós temos casos na Bíblia que as pessoas entram em juramento usando o nome de Deus, e depois eles se sentem muito mais comprometidos em cumprir, porque o nome de Deus foi colocado. Temos um modelo certo de Josué. Os gibeonitas vieram até ele buscando condições de paz. Onde está escrito isso na Bíblia? Em Josué capítulo 9. Eles usam de artimanha, eles não usam de correção, fidelidade, sinceridade. Eles estão fingindo. Todo esse capítulo 9, na verdade, descreve os fatos. O título na minha Bíblia é: os gibeonitas enganam Josué, que faz com eles uma aliança. Eles iludiram Josué, vieram com roupas gastas, pão bolorento, sapatos gastos, tanta coisa, fazendo de conta que estão numa caminhada longa, muito tempo caminhando, as roupas e tudo mais se gastou nessa viagem. Eles viram aquilo, o pão mofado, deve ter tantos dias de caminhada, eles devem estar bem longe de Canaã. Sem consultar Deus, entram em juramento. Foram enganados, mas juraram, usando o nome do Senhor. Pelo Deus de Israel, por Jeová, faremos paz com você, nunca te destruiremos. Seremos aliados. Passou 3 dias, já encontraram os gibeonitas, pertinho, dentro de Canaã. E agora, o que fazer? O verso 15 de Josué 9 é onde está o termo. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles de que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento.
No verso 18, quando eles se encontraram, se diz assim: e os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, porque toda a congregação murmurava contra os príncipes e contra Josué. Não está escrito, mas naturalmente que Josué fez a aliança e os príncipes juntos. Verso 19: então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Então, observe, por parte dos gibeonitas houve engano, mas isso não anula o compromisso de Israel, que jurou em nome do Senhor que não iria matá-los. Pronto. Da parte dos gibeonitas, engano, mentira, mas da parte de Israel, usaram o nome do Senhor, estão comprometidos, não pode voltar atrás, não podem voltar atrás. E assim temos os gibeonitas sempre misturados com o povo de Israel em toda a carreira da existência de Israel. Só abrindo um parênteses, tem coisas, irmão, que até nos nossos erros Deus é glorificado, que muitos dos gibeonitas se uniram ao Senhor depois, muitos deles se uniram ao Senhor. Eles tiveram uma boa palavra, um bom testemunho de que Israel cumpriu a palavra, respeito ao Deus de Israel. Então eles viram em Israel uma veracidade e a grandiosidade do nome de Deus, Jeová, o Deus de Israel. Ainda mais vamos entender um pouquinho dessa história quando passados séculos até, no tempo de Saul deu um jeitinho lá de acabar um pouquinho com os gibeonitas, limpar a área, esquecendo do juramento. Saul não teve em conta o juramento feito em nome de Deus e destruiu, matou muitos gibeonitas. E diz a palavra que houve uma mão de Deus pesada sobre Israel. Foi no tempo de Davi, e Davi foi consultar a Deus: por que esse mal sobre Israel? O que fizemos nós? O que está acontecendo? Aí Deus fala: os gibeonitas, não respeitando o juramento, houve mortandade entre os gibeonitas. Quem fez isso? Saul. Aí Davi reúne os que sobrou dos gibeonitas e pergunta: que vocês cobram para que de nós se tire a mão pesada do nosso Deus? Porque fizemos juramento através de Josué e Saul quebrou, e agora estamos aí com a mão de Deus sobre nós, seca, fome. Quanta coisa poderia estar acontecendo mais? E os gibeonitas: queremos 7 da descendência de Saul mortos, enforcados, e com isso estamos satisfeitos, requerendo a descendência de Saul o mal que sofreram. E Davi disse: 7. Muito bem, vamos fazer isso. Terrível, né, irmãos? Que dificuldade, né? E Davi vai procurar 7 homens da descendência de Saul para enforcá-los como o pagamento de uma dívida para com os gibeonitas. É quando também Davi fica num impasse. E agora? Um dos primeiros da fila é Mefibosete. Vou cumprir isso em Mefibosete? Posso, porque eu também fiz um juramento em nome do Senhor, que não mataria ninguém da descendência de Jonatas. Então risca esse nome, puxa o outro aí, mas Mefibosete não vai estar nisso por causa do meu juramento por juramento. E lá foram 7 pessoas, filhos, descendência de Saul, em pagamento ao erro contra os gibeonitas.
Então observa a seriedade dos fatos. Deus requer, Deus vai atrás. Mas o assunto não era diretamente com Deus. Eu não falei para Deus. Não, mas você falou para o outro e usou o nome de Deus. Está devendo. E Deus foi colocado compromissado nisso. E o nome dele não pode ser blasfemado, não pode ser desprezado. Grande é o nome de Deus. Ele mesmo vai requerer. Ele mesmo vai requerer. No caso, aí está. E com a morte desses 7 da descendência de Saul, a praga, a mão de Deus foi retirada de sobre Israel. Ou seja, a expiação foi feita. Mas agora pergunto, a que preço? A que preço? Os gibeonitas não foram camaradas ainda. Imagina se os gibeonitas falassem assim, foi 3.000 que morreram dos nossos, queremos 3.000. É um peso. Eles pediram só 7 da descendência de Saul. Muito bem. É interessante observar isso, a seriedade de votos e juramentos. Num caso assim, longo, lá em Ezequiel. Vamos ver Ezequiel, talvez no capítulo 17. O título desse capítulo é A Parábola das Duas Águias e da Videira. Vou resumir o assunto. Aqui o Senhor Deus, por Ezequiel, conta parábolas, história figurada, de águias, de videira, etc. E o assunto que eu quero me prender é isto. Trata-se de um juramento, uma aliança entre Nabucodonosor e Zedequias. Nabucodonosor veio dominando tudo, dominou Israel, Judá, Jerusalém. Pegou o rei, príncipes e levou em cativeiro. Mas um dos filhos do rei, ele fez uma aliança. Ajuramentaram-se em que Zedequias seria fiel a Nabucodonosor, pagando os tributos à Babilônia. Mas isso foi feito uma vez, 2 vezes, algumas vezes, e depois Zedequias descumpriu o juramento. Descumpriu e foi se encostar no Egito. Qualquer coisa o Egito me socorre. E Deus mostra nessa parábola que não, de forma nenhuma isso aconteceria. Vamos ler no verso 13, por exemplo. Eu vou ler no verso 12. Depois de contar as parábolas, Deus fala a Ezequiel: dize agora à casa rebelde: não sabeis o que significam estas coisas? Diz: eis que veio o rei de Babilônia a Jerusalém, tomou seu rei e os seus príncipes levou consigo para a Babilônia. 13. E tomou um da semente real e fez concerto com ele, e o trouxe sobre o juramento, e tomou os poderosos da terra, para que o rei não ficasse humilhado e não se levantasse, para que guardando o seu concerto pudessem subsistir ou continuar a viver. 15. Mas rebelou-se contra ele, enviando seus mensageiros ao Egito, para que lhe mandassem cavalos e muita gente. Aí Deus pergunta: prosperará? Ou escapará aquele que faz tais coisas? Ou quebrantará o concerto e escapará? 16. Como eu vivo, diz o Senhor Jeová, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cujo concerto quebrantou, sim, com ele no meio de Babilônia, certamente morrerá.
Pronto. Aí está. Deus santifica o seu nome. Não deixe em desprezo ou desonra, ou como um Deus que deixa usar o seu nome à toa e não liga por ele. Não, Deus santifica-se na palavra que o seu nome foi usado. Aí está. E assim, nós continuamente na Bíblia nós vemos coisas e coisas e coisas e coisas desse tipo. Deus, na verdade, ajuizando questões entre os homens, entrou com juramento, deu a palavra e não cumpriu. Colocou o nome de Deus, agravou. E lá vai Deus requerer. Um detalhe que nós precisamos ver dessas situações é com respeito a mulheres. Vamos ver a palavra do Senhor em Números capítulo 30. Números capítulo 30. O título que eu tenho aqui na minha Bíblia é A Lei acerca dos votos das mulheres. Verso 2, vamos ler a partir daqui. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Pronto, é o cabeça, ele é dono responsável por si, fará. 3, também quando uma mulher fizer voto ao Senhor, e com obrigação se ligar em casa de seu pai, na sua mocidade, então é uma jovem, ainda na tutela de seus pais. Verso 4, e seu pai ouviu o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Mas, verso 5, se seu pai se opuser, no dia em que tal ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhos perdoou. Então a mocinha em casa fez um voto para Deus, papai ouviu, consentiu, a filha tem que pagar o voto, está devendo. Papai ouviu, não falou nada. Aqui vale aquele assunto, né? Quem cala consente. Então ela deve, tem que cumprir o seu voto. Mas o pai ouviu e disse: não, de forma nenhuma, não aceita esse voto que você está fazendo para Deus. A mocinha fica descomprometida do voto, vale a palavra do pai. Por que não quer que a filha cumpra aquele voto? Por alguma razão, com justiça ou sem justiça, ele é o pai, então está na tutela do pai, não vale se o pai não concordar. Olha como é que o Deus Todo-Poderoso, dono de todas as vidas, ainda respeita quando ele, vamos dizer assim, ele passa autoridade para alguém, o pai sobre os filhos. Então o pai não, então não. E se for casado, aí vem a outra colocação, é o verso 6. E se ela tiver marido e for obrigada a alguns votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que tiver ligado a sua alma, e seu marido o ouvir e se calar para com ela, no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão valiosas. Mas se seu marido lhe obedar no dia em que o ouvir e anular o seu voto, a que estava obrigada, como também a declaração do seu lábio com que ligou a sua alma, o Senhor lhe
hará. Então a mulher submissa, sujeita ao marido, também não pode decidir por si, tem que ter a concordância do marido. O marido não quer, não aceitou, pronto, Deus simplesmente fala: não está devendo nada. É uma palavra que não está com validade, porque o marido, cabeça do lar, a quem a mulher deve submissão, negou. Mas se ele consentir, se ele se calar, pronto, já está devendo. A mulher deve o seu voto. Continuando o verso 9, ainda esclarece mais detalhes. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo com que ligar a sua alma sobre ela será válido. Será válido. Aí está diferente. Se ela está fora da tutela do pai, está fora da tutela do marido, que já a despediu, a repudiou, o que ela definir, a sua palavra é válida. Fica devendo o voto. Observe quantos detalhes nós temos nas Sagradas Escrituras. Lembremos da passagem que está em Salmo, quando o salmista fala daquele que vai morar nos céus, quem subirá ao monte do Senhor. Isaías, a palavra é diferente: quem habitará em meio às labaredas eternas. Existem condições colocadas, e uma delas é essa: aquele que, tendo dado a sua palavra, não muda, ainda com dano seu. Muitos levam isso muito a sério, irmãos, e faz por menos, e não pode. Comprometeu-se com a palavra diante de Deus, cumpre. Ah, mas eu vou ser lesado nisso. Fica lesado, ainda com dano seu, cumpra, porque já está selado o compromisso. Deu a palavra, concordou com palavras, está devendo. Então simplesmente cumpra e sofra o dano. Por isso que também a palavra diz: é melhor não votar do que votar e depois não cumprir. E outra palavra: melhor não jurar. Não jureis. Vai envolver o nome de Deus numa coisa que depois você vai ter que responder, e o nome de Deus pode ser exposto, e Deus não vai deixar isso por menos. A terceira pessoa com quem você usou a palavra de Deus poderá não respeitar a Deus por causa da sua citação. Então, de forma nenhuma, melhor não jurar. Agora, com isso, irmãos, muitos podem pensar que então nunca vou jurar. Não estou querendo dizer que não vai jurar nunca, porque Deus também aprecia a firmeza de palavra, a firmeza de posição. Porque temos tantos exemplos na Bíblia de pessoas que entram com juramento, e Deus aceita o juramento, e se cumpre o juramento feito ou o voto, Deus abençoa. Então, na verdade, o que precisamos ter é uma consciência plena do que estamos fazendo, para não fazermos e depois recuarmos, e fazer como aquele que toma propósito: vou fazer juramento e vou cumprir, custe o que custar. É aí que nós entramos com a história de Jefité. É uma coisa não boa, né? Uma história não boa, a história de Jefité em Juízes. Podemos ver este assunto. Juízes, no capítulo 11. A
palavra fala de Jefté no capítulo 11, nos primeiros versos. Jefté é um homem desprezado da sua cidade, dos seus conterrâneos. Mas quando vem o aperto, os inimigos estão à porta, aí vão buscá-lo. Pelo jeito, Jefté era desprezado por questões humanas, vaidades humanas, mas parece que ele era valente, porque na hora vem o aperto, todo mundo corre atrás dele para buscá-lo de volta. É o verso 8. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combata contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. E Jefté aceita e vai fazer os combates, as guerras, para livrar Gileade do rei de Amon, dos filhos de Amon. É o verso 13. Muito bem. Só que nas palavras que Jefté vai usar, ele se compromete fortemente com Deus. Ele entra com um voto precipitado. Vejamos onde está este verso. Verso 30. E Jefté fez um voto ao Senhor Deus e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, 31, aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, votando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Ele estava na guerra de Deus, na luta contra os inimigos de Deus e do povo de Deus. E ele antes tem uma ótima palavra, porque ele pega a história do povo de Israel e fala para os amonitas: lembrem-se da história no passado. Qual foi o procedimento de Israel para com Amon? Poupou Amon, não destruiu Amon porque é parente, e etc. E veio considerando vários fatos, a determinação de Deus: Canaã é para vocês, a terra de Amon é para Amon. Não entra nessa questão. Então Jefté mostra que é conhecedor da história bíblica, mas Amon não quer saber, quer combater o povo de Deus. Não precisaria ele fazer esse voto, mas ele fez. E quando ele retorna para a casa dele, quem é que vem ao seu encontro? A mimosa, a vaquinha, que ele tinha muita alegria nela. Há uma ovelhinha lá de qualidade, uma espécie rara? Não. É o jumento ou o cavalo com que ele andava quando estava ali? Não. Perdoe eu fazer essas citações, depois vamos ver se a gente usa isso. Quem vem ao seu encontro? A própria filha. A filha dele. Verso 34. E vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só, a única, não tinha outro filho nem filha. 35. Observe a seriedade do momento. E aconteceu que quando, leio de novo, e aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: filha minha, muito me abateste,
e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Então esse estava firme, sabia da sua responsabilidade. Ai, jurei, fiz voto, e quem aparece? Minha filha. Pronto. E ele já disse: não vou recuar. 36, parece que a filha já entendeu nas meias palavras tudo. E ela lhe disse: Pai meu, abriste tua boca ao Senhor? Faz de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: faz-me isto. Ela fez um pedido: deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai. E deixou aí por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou-as elas para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu varão, e daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefité, o Gileadita, por 4 dias no ano. Aí está. A moça não podia ser dada em casamento a ninguém. Faz parte de um voto. Pertence a Deus. Mas qual foi a palavra que ele usou mesmo? Aquilo que sair da minha casa ao meu encontro, eu vou oferecer em holocausto. Aí fica isso no ar. Então, depois dos 2 meses que ela chorou bastante, ela voltou para o pai e o pai a sacrificou em holocausto? Sim ou não? Se ele fizesse isso, ou se ele fez isso, errou fortemente. Ele falou? Falou. Se ele cumpre, ele erra. Por que isso? Porque no altar do Senhor não pode entrar, subir coisa alguma, senão um animal limpo. Então o que ele fez? Ou pelo menos, se a Bíblia não diz nada, o que ele poderia fazer? Para isso, irmãos, tem a palavra em Levítico, capítulo 27. Votos particulares e avaliação deles. Aqui no capítulo 27, são instruções e sobre votos. Falou mais o Senhor a Deus, dizendo: fala aos filhos de Israel. E diz-lhes: quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação serão as pessoas ao Senhor.
Existe outro ponto, irmãos, é a questão da avaliação daquilo que foi votado. Aí, por exemplo, verso 3: se for a tua avaliação de um varão da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for fêmea, a tua avaliação será de 30 ciclos. E segue outras avaliações mais. Há detalhes diversos. Então observe que a mulher, a filha de Jefté, cumprindo ele o seu voto, ele poderia fazer esta substituição. Qual o valor da mulher? 30 ciclos de prata. Então estou devendo 30 ciclos de prata. É uma saída. Verso 9: e se for animal de que se oferece oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo, não mudará, nem o trocará bom por mal ou mal por bom. Se porém em alguma maneira trocar animal por animal, o tal e o trocado serão ambos santos. Pare aqui. Se fosse a vaquinha dele, uma ovelhinha dele que tivesse ido ao seu encontro, pronto, é só pegar a vaquinha ou pegar a ovelha e oferecer em holocausto, sem problema nenhum. Mas quando se trata da filha, aí é diferente. A palavra diz avaliar. Verso 11: e se for algum animal imundo, dos que se não oferecem em oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote, e o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se em alguma maneira o resgatar, então acrescentará o seu quinto, além da tua avaliação. Pronto. Jefté tem uma saída. Ele não precisa matar a filha. Não porque tivesse que poupá-la, porque com cuidado de si mesmo, do que aprecia ou do que ama, mas porque não pode ser levado sobre o altar. Animal imundo não pode ser sacrificado. E o homem, ser humano, homem ou mulher, para Deus é imundo, não vai sobre o altar. Então a mulher, a moça não podia ser sacrificada, não podia. Se ele fizesse, errava. Ele teria que resgatar ou avaliar e cobrir a avaliação do animal. Se resgatasse para ficar com o animal, ele pagaria ainda o quinto a mais. Outra pergunta, consideração. Se o sacerdote soubesse mesmo, ele não poderia sacrificar. Mas vamos ver, Tiago falou? Porque Saul, ele não usou a palavra sacrifício. Ele disse que mataria porque ele provasse. E não matou. Entrou com palavra, com juramento e não cumpriu. Saul fez isso. Mas não foi sacrifício que prometeu, falou matar. Então, Jonas era para estar morto. Então, nesse caso, Deveria. Mas o povo que não deixou. O povo que não deixou. Porque a falha estava no Saul e não era em Jonatas. Na verdade, aí o cabeça é o povo. Saul estava sendo, na verdade, quase que uma cauda. Porque não estava mais no temor do Senhor. Seria injusto.
Ele cumpriu com a palavra dele que não tinha valor nenhum, porque ele estava já rejeitado por Deus. Não entendeu, irmão Tiago? Aí foi o livramento de Deus para o próprio Jonatas, porque Saul não tinha firmeza de palavra, não tinha posição definida. Mas vamos lá, como alguém disse, consideramos antes, se é animal imundo, voltou ao Senhor, não pode ser sacrificado, tem que ser trocado, avaliado, qual o valor dele, e se resgatar, acrescenta 1/5. Mas vamos ver mais alguma palavra aqui. Nós estávamos lendo anteriormente o verso 13, repito, porém se de alguma maneira o resgatar, então acrescentará o seu 5º, além da tua avaliação. E quando algum santificar a sua casa para ser santo ao Senhor, o sacerdote avaliará, seja boa, seja má, como o sacerdote avaliar, assim será. Então consideremos esse ponto de Jefité. Ele entrou com um voto precipitado. A vítima seria a filha. Ele não pode sacrificar a filha. O correto, vamos supor que isso tenha sido feito, ele resgatou. Só que existe uma palavra que diz que o que o resgatado também será do Senhor. Não vai para o altar sacrificado, mas é do Senhor. Por isso que a filha, não sendo morta, entretanto ficou impedida de ser dada a um homem para ser esposa e gerar filhos. Ela seria totalmente do Senhor. Por isso o sentido de chorar a virgindade. E lá em Juízo, quando nós lemos, fala a este respeito, de que não foi dado a homem algum. Então, pelo que se entende, ela ficou viva, só que reservada, guardada, impedida de ser exposta a homem algum, porque pertencia ao Senhor. E quem foi para o sacrifício? Algum animal substitutivo. Indiretamente, porque ela agora não era dona de si, nem era filha dele, era do Senhor. Não morreu de morte em holocausto, porque é impróprio, mas ela não pertencia a si, não pertencia ao pai, nunca poderia pertencer ao marido, era de Deus só. E assim ficou toda a sua vida na virgindade. E Jefité não teve uma descendência. Votos precipitados têm consequência. Mas, procurando abreviar por causa do nosso tempo, temos algumas coisas a considerar. Está na palavra. Ninguém pode voltar aquilo que já pertence ao Senhor. Todo primogênito de homem ou de animal pertence a Deus. Então era nesta palavra para todo primeiro nascido de um casamento, todo primogênito ser levado em sacrifício, mas Deus não aceita. Se fosse um porquinho, primogênito da porquinha, o porquinho seria sacrificado. Não pode sacrificar animal imundo. Se fosse um cordeirinho da ovelha, aí vai para o sacrifício. E o que eu vou fazer com o porquinho? Resgato. Vejo a sua avaliação, ou faço a substituição. Tiro o porquinho do altar e coloco o animal limpo. Assim era determinado com respeito aos primogênitos. Era para o primogênito morrer, porque pertence a Deus. A vida era entregue para Deus no altar, mas Deus não aceitaria um animal imundo, um homem imundo no altar dele. Então o que faziam?
Houve uma troca. Vocês me dão os levitas, não vão para o altar, mas serão meus. Aí houve uma troca. Então, todos os levitas são do Senhor para pagamento dos primogênitos que não serão levados ao altar. Agora, houve um excesso. Houve um excesso. Tinha mais primogênito do que levitas. O que fazer? Aí paga consigo, segundo a avaliação de cada um. Ou então cordeiros eram levados para serem sacrificados no sistema da substituição. Um animal morria pelo primogênito. Então ninguém pode oferecer a Deus primogênito, homem, nem primogênito da vaca. Ofereça, Senhor, um voto. Vou dar o filhinho da mimosa para Deus quando ele nascer. Vai ser o primeiro? Vai. Então não vale, que já é de Deus mesmo. Entenderam esse particular? Assim vão entender. Tem gente que vota o dízimo. Ah, Deus, eu voto que vou pagar o dízimo, que nem Jacó. Bom, só que o dízimo não é seu, o dízimo é do. Então você não pode votar o dízimo. Jacó fez, foi o primeiro. Talvez não tivesse essa ciência, mas o outro tinha que cumprir. O meu Deus seria o seu Deus. O Deus que lhe apareceu em Betel seria o seu Deus. Mas apresentar, voltar a Deus, uma coisa que já é dele, não vale, não te pertence. Como é que você vai entrar como compromisso de aliança, se não é teu? Então, esses detalhes também são colocados nas Sagradas Escrituras, para a gente fazer o que é correto, que é justo de tempo em tempo. Mas consideremos dentro dessas palavras que nós estamos trazendo, de tudo que a nossa boca pode falar, vamos nos guardar dos votos, vamos nos guardar do juramento, porque estamos entrando numa área perigosa. Votou ao Senhor, tem que cumprir. Deus é grande, é uma majestade, autoridade máxima, não deixará o seu nome assim exposto, ele vai requerer. Nós temos um mandamento também, uma palavra semelhante, né, irmãos? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É mandamento. Então nem em voto nem em juramento vão tomar o nome do Senhor em vão. Mas se temos um compromisso com alguém ou com Deus, fique o sim pelo sim, o não pelo não, e basta. Mas se entrar com votos, saiba que Deus aprecia. Se houver sinceridade, é um perigo a gente querer descumprir depois ou mudar, e Deus não aceita isso não. Então vamos evitar, mas faça com consciência, dentro daquilo que pode cumprir, porque Deus não está pedindo nada. Pensa adequadamente para depois abrir a boca em compromisso, porque não se volta atrás. Eu sei que Deus é grande e nós somos tão frágeis, tão pecadores. Há votos, irmão, que as pessoas fazem que são uma loucura, simplesmente é impossível de se cumprir. Situação assim, pelo que fazer? Nós não temos mais no tempo da lei para chamar o sacerdote, o sumo sacerdote, avalie esse fato aqui que eu me comprometi, agora eu não posso cumprir. Não temos sacerdote para isso. Não é tempo mais de pegar um cordeirinho ou um bezerro e sacrificar em resgate do meu voto. Não é tempo disso. O que fazer, irmãos? O que fazer? Lembremos na Sagrada Escritura, em Levítico capítulo 5, Levítico capítulo 6, todo aquele que entra com palavras de falso testemunho ou juramento que não cumpre, é pecado diante de Deus. E ali a palavra em Levítico 5 e Levítico 6 fala bem claro: usou a palavra e não cumpriu, é culpado na transgressão que comete. Vai ter que oferecer um sacrifício para expiação de culpa e depois apresentar um sacrifício de expiação do pecado.
Então tem a sua gravidade. E o que fazer hoje? O que fazer hoje? Hoje não tem mais nada disso. Tem sim. Ainda tem Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. É quando você com sinceridade, pelo amor de Deus, não vão achar uma porta aí larga não. Ela está estreita ainda, o caminho é apertado. Sinceridade, pedir misericórdia e perdão, que já pecou, já é réu de morte. E não haverá salvação diante de Deus? O escape é esse. Temos um Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É nosso com sinceridade, não chegar a Senhor, eu fiz um voto louco, precipitado, não posso cumprir. E Deus sabe se não pode mesmo, né, irmão? Deus sabe que não pode mesmo. Se puder, paga. Se quiser enganar Deus, dizendo que não pode e pode, Deus também sabe. Pede misericórdia, perdão. Deus, faça uma substituição. Eu fiz assim, assim, entrei com esse compromisso em juramento, em voto, e não dá para cumprir. Perdoa. Deus vai falar, vou perdoar, mas você tem que dar um substituto. Assim você olha assim discretamente para Jesus, né? E fala, o senhor aceita Jesus outra vez? Outra vez não, mas que o sacrifício dele possa cobrir também isso. Aí outra vez Jesus está sendo lembrado como crucificado, para perdão de todos os pecados. Se pecarmos, não é para pecar, mas temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo. Portanto, irmãos, a máxima é essa: se votar, se jurar e não cumprir, Jesus vai ter que pagar por isso, ou porque ele não vai ser sacrificado de novo. Isso tem que estar sendo lançado na cruz do Calvário. Ali está outra vez, gente, como que ferindo. Não é outra vez, não é outra vez, mas reporta-se ao Calvário. Também por isso Jesus teria que morrer. E aí, na sinceridade do nosso coração, Deus no céu pode perdoar, porque vai olhar para Jesus, o sacrifício único e eterno, com validade para pagar todos os pecados, já foi aceito. E o nosso pecado será perdoado. É para isso, em verdade, em espírito. É o que Deus espera de nós. Estávamos diante dele nessas condições. Assim, são estas palavras, considerações várias a respeito de juramento e voto. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.